Boa noite, eu sou o Maicon. Então, na matéria de materiais elétricos, temos o trabalho de grau A, uma apresentação sobre condutores elétricos. Denomina-se condutor todo material que permite a passagem de corrente elétrica com grande facilidade, quando está submetido a uma diferença de potencial elétrico. Os materiais mais utilizados na fabricação dos condutores elétricos são cobre, prata e alumínio. Consideração-se para a escolha dos materiais elétricos. Na atualidade, usamos em média 6 vezes mais eletricidade do que usávamos há 25 anos, o que exige que o cabeamento elétrico de nossos lares se encontre em ótimas condições para evitar falhas e sobrecargas que possam provocar incêndios e lesões físicas. Então, temos que ter alguns cuidados nas escolhas. A condutividade, a resistividade alta ou baixa, dependendo da aplicação, a rapidez na oxidação do material, isolação também é muito importante. Se vamos usar EPR, XLPE ou PVC na isolação do condutor, isso também influencia no custo, que pode aumentar ou diminuir a bitola do cabo. Suporte à corrente, qual foi dimensionado, resistência mecânica ou térmica, durabilidade do condutor também. Entre essas características, o cobre é o melhor condutor que temos na atualidade. Apresenta uma grande capacidade de condução de corrente, garante a supressão de prováveis falhas causadas por maus contatos devido ao óxido que se forma. Um cabo de cobre flexível, por isso requer menos esforço para dobrá-lo, manipulá-lo durante uma instalação. O cabo de cobre tem como virtude que sua vida útil muito mais longa do que outros tipos de cabos. O cobre encruado são tipos de cabos derivados do cobre, né? O cobre encruado é usado nos casos em que se exige elevada dureza, resistência à tração e pequenos desgastes, tais como peças de contato, barramentos, hastes de aterramento, lâminas e anéis coletores em motores. O cobre recosido é usado em aplicações que exigem boa flexibilidade, tal como fios e cabos elétricos para baixa tensão, enrolamentos de motores e transformadores, fios telefônicos, malhas e aterramentos. O cobre pode ser substituído por alumínio. Temos que ter alguns cuidados para analisar essa troca. O custo, o peso, as propriedades de cada um e a oxidação, porque o alumínio oxida de forma muito mais rápida. No caso de utilizar o alumínio, e tendo que utilizar emendas, deve ter muito cuidado, porque o alumínio é um metal onde a solda não adere à superfície, devendo ter um tratamento desoxidante antes de soldar as emendas. O alumínio e o cobre estão separados eletroquimicamente por 2 volts. Esta diferença de potencial é responsável pela predisposição de uma junção sobre cobre e alumínio, a corrosão galvânica, o que pode provocar a deteriorização do contato elétrico entre estes metais. Esse tipo de emenda deve ser isolada contra agentes externos, seja líquidos ou ar em geral, para evitar o contato do oxigênio com a emenda desse metal. A aplicação do alumínio. Em relação ao preço, o alumínio chega a ser 8 vezes mais barato que o cobre, especialmente o condutor de alumínio tem metade do peso do condutor de cobre. Uma grande vantagem desse tipo de condutor é em relação à resistência contra a deformação. Todas as características reduzem os custos do uso deste material, que é utilizado em grandes transmissões, pois as torres podem ser menos robustas e o espaçamento entre elas pode ser maior. Ligas de alumínio. São ligas que apresentam fácil usinagem, sendo construídas para o aproveitamento a baixa massa específica do alumínio, o que possibilita estruturas de sustentação mais leves. Alguns exemplos: duralumínio, liga de Aldrey, liga de alum wedge. Temos outros metais também condutores. O chumbo é um metal mole e plástico de média resistividade e fácil soldagem. Apresenta elevada resistência à corrosão contra a ação de água potável e sais, sendo porém não resistente a ácidos, água destilada, vinagre, materiais orgânicos em decomposição. Cal e ainda é venenoso. Na hora de utilizar soldas onde o chumbo está empregado ao metal, é importante usar máscara e também exaustores para puxar essa fumaça para longe. É empregado em painéis protetores contra a ação de raio-x em baterias em ligas de solda devido ao baixo ponto de fusão, como camadas de blindagem de cabos. O estanho é um metal mole de média resistividade e baixa temperatura de fusão.
Devido à elevada resistência à corrosão em temperaturas normais, é muito empregado como revestimentos anticorrosivos em peças e hastes, além de ser ingrediente de ligas, ser fundido ao cobre para produzir os bronzes e ao chumbo para produzir soldas de uso em geral. Prata, apesar de ser um metal de menor resistividade a temperaturas normais de trabalho, seu uso é limitado a casos especiais devido ao alto preço. A prata é o metal nobre de maior uso industrial, empregado, por exemplo, em elos fusíveis de precisão para os casos em que a constante de tempo para a proteção do aparelho seja importante. Devido à sua grande estabilidade química, é usada também para a camada externa para melhorar a condução elétrica de peças de contato, bem como em proteção de superfícies metálicas sujeitas à corrosão e no recobrimento de fios de bobinas para melhorar seu fator de qualidade. É utilizado também na forma de ligas para resistências de aparelhos de precisão. Ouro apresenta baixa resistividade, médio ponto de fusão, elevado preço e destaca-se pela sua grande estabilidade química. Devido à sua grande maleabilidade e ductibilidade, pode facilmente ser reduzido a placas, lâminas e fios extremamente finos, que são características bastante desejáveis para as diversas aplicações no ramo eletroeletrônico, tal como a prata. O ouro é usado para contatos elétricos que envolvem correntes muito baixas, tais como peças de contato em telecomunicações e eletrônica, sendo empregado na forma pura para melhorar e aproveitar suas propriedades. É também utilizado em chaves e relés de baixa corrente e de alta precisão e confiabilidade, em películas condutoras e em certos instrumentos especiais de medida, tais como os chamados eletroscópio. A platina, metal nobre bastante estável quimicamente, de relativa baixa resistividade e alto ponto de fusão. É relativamente mole, o que permite uma fácil deformação mecânica, bem como sua redução a folhas e fios muito finos. Devido à alta resistência à oxidação, é empregado em peças de contato, eletrodos e fios para aquecimento. É também empregada na fabricação de termômetros resistivos até 1000 graus, pois até essas temperaturas não sofrem deformação estrutural, fazendo com que a resistividade varie na mesma proporção da temperatura. Ligas resistivas. São materiais que apresentam resistividades elevadas para um condutor, sendo por isso usados em elementos resistivos para o aquecimento, medição e controle de correntes. Estas ligas devem possuir boas características e altas temperaturas para alterar certas condições em função do seu emprego. Por exemplo, ligas usadas para aquecimento devem ter elevada resistência à corrosão na temperatura de trabalho e baixa capacidade de dilatação. Por outro lado, ligas resistivas para medição devem apresentar variação praticamente linear à sua resistividade com a temperatura. Entre elas nós temos ligas de cromo-níquel. O Constantan, liga termoestável empregada em termopares, bem como em resistências de precisão e reostatos para máquinas de precisão. Prata alemã, liga de boa condutividade e resistência mecânica, utiliza em contato para chaves e condutores. Cromo-ferro. O cromo-ferro constitui-se em ótimas ligas para utilização em aquecimento elétrico em geral, tais como fornos industriais, ferros de solda, chaveiros, placas de cozinha. O cobre-manganês. Manganina, liga termoestável de elevada estabilidade térmica, é usada em shunts de medidores e na fabricação de resistores de precisão para instrumentos de medição. Liga de baixa variação de resistividade com a temperatura usada em resistores de medição, reostatos e para aquecimento. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre condutores. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.